As celebrações dos 507 anos da Reforma Protestante se aproximam. Elas ocorrerão mais efetivamente no final deste mês, na semana do dia 31 de outubro. Milhares de igrejas em várias partes do mundo celebram esta data. Como Igreja Presbiteriana Independente, valorizamos o movimento, os objetivos e os resultados da reforma da Igreja, que teve início no século XVI e continua até hoje, pois Igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra de Deus. É claro que rejeitamos e lamentamos o que de ruim aconteceu em decorrência da busca por uma profunda reforma da Igreja naquele contexto. As ofensas, os conflitos, as perseguições, as mortes. Mas reconhecemos e valorizamos o que de bom, de positivo, a reforma protestante proporcionou e continua proporcionando. Por exemplo, alguns dos principais temas correlatos a este movimento, a reforma protestante. Primeiro, a salvação única e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Este tema foi bastante enfatizado devido à exigência e à prática das indulgências naqueles dias. Para os reformadores, quando o assunto é salvação, não é preciso pagar, dar dinheiro, fazer troca, seguir leis ou até mesmo sacrificar o próprio corpo. Salvação não é algo para comprar, conquistar, merecer ou de alguma forma compensar. Salvação é para receber, aceitar, agradecer e louvar a Deus. Outro tema da reforma protestante foi viver a fé, seja pessoal ou comunitária, viver a fé de forma cristocêntrica. Jesus é o centro e o fundamento da verdadeira fé. Crer e viver assim torna a fé mais pura, mais bíblica, eficaz e consciente da soberania de Deus. Por fim, o terceiro tema, a igreja mais simples, mais popular, mais singela, mais humilde, mais evangélica e fiel ao Evangelho de Cristo. Os reformadores compreendiam a igreja como tempo e espaço de conhecimento e comunhão com Deus, lugar da adoração que edifica, da paz que conforta, da graça que liberta, da esperança que fortalece. Para isto, a igreja deve estar sob a autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Aos poucos, a teologia protestante, a teologia que foi se formando e se constituindo com a reforma protestante, passou a ser compreendida por meio de 5 pilares, 5 grandes referenciais que nós sabemos muito bem. São eles: somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura. E para a tradição calvinista, que é o nosso caso, somente glória a Deus, ou somente a Deus toda a glória. Neste mês em que celebramos os 507 anos da Reforma Protestante, estamos enfatizando em nossa série de mensagens somente Cristo, nossa fé e esperança. João 14, o 6º versículo, nos mostra por que a nossa fé
e a nossa esperança devem estar somente em Cristo. Antes, porém, de tratarmos deste versículo, precisamos considerar o capítulo 14 do Evangelho de João. Trata-se do capítulo que dá início aos discursos de Jesus, cuja finalidade é confortar os seus discípulos. Jesus acabara de dizer a eles que a sua morte estava muito próxima. Na verdade, ocorreria no dia seguinte, por muito pouco, e não me vereis mais. Foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. Era preciso acontecer assim, pois esta era a missão de Jesus, o propósito da sua vinda ao mundo. Os discípulos, é claro, ficaram profundamente tristes, meio que perdidos, sem chão, em choque, sem saber o que fazer ao certo diante do anúncio de Jesus da sua morte. E Jesus então busca confortá-los, orientá-los, colocar as coisas nos seus devidos lugares. As primeiras palavras de Jesus nesse sentido são altamente confortadoras, tanto para os seus discípulos como para nós. São palavras que enriquecem a nossa fé e esperança, a fim de vivermos tranquilos em relação à morte, enquanto aqui estamos, e seguros em relação ao que virá depois, a vida futura, a vida depois da morte. Jesus começa o seu conforto aos discípulos falando sobre a casa do Pai. E diz assim: não fiquem preocupados, perturbados, não se sintam perdidos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, os 3 primeiros versículos. E Jesus continua: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 4. É aí então que Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus então responde: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Versículo que lemos, e é bem conhecido de todos nós, João 14, o 6º versículo. Chama a nossa atenção 2 afirmações feitas por Jesus neste texto. A primeira, quando ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Isso significa que Jesus não é um caminho em meio a tantos outros, mas ele é o caminho. Jesus não é uma verdade em meio a tantas outras verdades estabelecidas, em meio à relatividade. No mundo de hoje tudo é relativo, tudo é pautado pela relatividade, mas ele é a verdade. Jesus não é uma forma ou uma possibilidade de vida a qual escolhemos como bem entendemos, mas ele é a vida. A segunda afirmação de Jesus que chama a nossa atenção no texto é: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, ninguém vai, ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o único a fazer a ponte entre nós e Deus, a única forma de conexão, de ligação com Deus. Com este versículo, nós aprendemos que, por ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus é o nosso único mediador. Não é preciso mais lei, não é preciso mais sacerdote,
sumo sacerdote, não é preciso mais templo, não é preciso mais sacrifícios de animais, basta Jesus para o nosso encontro, para a nossa comunhão com Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Ele é suficiente para o nosso livre acesso a Deus e para as bênçãos de Deus em relação a nós. No Evangelho de Mateus nós temos um jeito muito bonito de mostrar isso. Mateus 27, 51 nos diz que com a morte de Jesus na cruz, o véu dos santos foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. O véu fazia a separação entre o sumo sacerdote e as pessoas no templo, no que se refere à presença de Deus e à comunhão com Deus. Este véu foi rasgado, o caminho está aberto. Em Cristo não há mais separação, nem a necessidade de outro mediador, seja humano, seja um animal, ou até mesmo algum objeto. Agora temos acesso a Deus, chegamos até a presença de Deus, adentramos nos santos dos santos, temos comunhão plena com Deus, por meio de Jesus, o seu Filho. Agora nós podemos dizer sim, sim ao convite que o autor da Epístola aos Hebreus nos faz. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos, vamos até ao trono da graça, onde Deus habita na sua grandiosidade, na sua santidade, na sua soberania. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. João Calvino, um dos principais reformadores do século XVI, na sua principal obra, intitulada Instituição da Religião Cristã, no livro 2, dedica diversos capítulos para ensinar e assegurar que Jesus é o nosso único mediador. Não precisamos de outro, além de Jesus. O apóstolo Paulo também escreve sobre este assunto em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, versículo que foi lido antes de lermos juntos a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo foi muito direto: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O significado de Jesus Cristo como único mediador entre nós e Deus é de liberdade. Estamos livres, não somos dependentes de ninguém e não estamos presos a regras ou às exigências impostas por quem quer que seja, no que diz respeito a falar com Deus, a confiar em Deus, a ter comunhão com Deus, a receber a salvação que vem de Deus e receber também as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Portanto, cada dúvida que você tem, cada dificuldade que você enfrenta, cada situação em sua vida, se torna uma abertura, uma possibilidade para a busca, para o encontro, para a comunhão e para o recebimento das bênçãos de Deus pela mediação de Cristo Jesus. No entanto, há uma tentação que todos nós enfrentamos e temos que lidar. Corremos atrás, escolhemos e estabelecemos mediadores entre nós e Deus. Isto é mais fácil, prático e confortável. Gostamos de amuletos, gostamos de transferir responsabilidades, preferimos que outros façam isso por nós, façam por nós o que cabe a nós, o que podemos e devemos fazer. Com isto, ficamos dependentes de alguém para a plena comunhão com Deus. E quando estamos dependentes, somos facilmente manipulados. A mensagem
do Evangelho. A boa notícia que temos é: não crie mediadores entre você e Deus, não ceda a esta tentação, não aceite exigências ou imposições de ninguém, não faça da religião, nem mesmo da religião, um meio de acesso a Deus. Confie só em Jesus, confie que Ele é suficiente, que Ele é o único mediador, em que Ele é, e que Ele representa o que Ele significa para nós. Confie em quem Ele é e naquilo que Ele ensina, e coloca em seu coração pela mensagem das Sagradas Escrituras. Para concluir, somente Cristo, nossa fé e esperança. Somente Cristo, nosso único mediador em relação a Deus. Somente Cristo, este deve ser o nosso olhar, este deve ser o nosso interesse maior, esta deve ser a nossa busca. Somente Cristo deve ser a nossa vida, somente Cristo. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, não olhe para as pessoas, não dê atenção para as falsas promessas, para os ensinos estranhos à luz da palavra de Deus. Não ceda à tentação e não crie mediadores entre você e Deus. Não deixe que nada atrapalhe a sua vida, o seu acesso direto a Deus, a sua comunhão com Deus, que se dá por meio tão somente de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não deixe que o seu interesse maior seja a sua vaidade. Não ceda à tentação e não deixe que a sua busca prioritária seja as coisas materiais, aquilo que é passageiro, aquilo que você acumula na terra, mas não significa tesouro no céu. Olhe somente para Cristo, nosso mediador, pois somente nele encontraremos razões fortes e seguras para que a gratidão seja cada vez mais presente em nosso coração. Olhe somente para Cristo, o caminho, a verdade e a vida, pois somente em Cristo temos o perdão dos nossos pecados e ficamos livres de toda a culpa e de toda a condenação. Olhe somente para Cristo, o Filho de Deus, pois somente em Cristo recebemos e temos a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede a todo o nosso entendimento, que nós não compreendemos, mas nós sentimos. Olhe somente para Cristo, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, pois somente em Cristo recebemos as bênçãos divinas nesta vida e recebemos as promessas da vida futura, da vida na casa do Pai. Olhe somente para Cristo, pois em Cristo somos confortados, fortalecidos e supridos nos momentos de aflição, de dor, de busca, de direção sobre o que fazer, como agir e como resistir. Somente em Cristo a salvação, o louvor, a honra e a glória a Deus. Somente Cristo, nossa fé e esperança. Que Deus assim nos abençoe.